Boa noite. Quero agradecer pelo convite para vir falar para vocês hoje. Estou aqui também para aprender com vocês. Sempre um motivo de aprendizado quando a gente se dispõe a falar. Também no diálogo, né, que nós vamos tratar. Meu tema, que algumas pessoas sugeriram, foi os valores na família. Ver como que a família está vivendo certos valores. Então, nós vamos falar sobre alguns dentro da perspectiva do Evangelho. E, a partir daí, cada um de nós pode se identificar, ver, formulando a nossa família e pedir a Jesus as luzes para viver bem em família. Então, gostaria de dizer que quando a gente trata de valores, às vezes a gente hoje em dia estranha, não é? Essa coisa de falar sobre valores, mas os valores são tão importantes que nós conhecemos a grandeza de uma pessoa, por exemplo, quando incluímos os valores ou confirmamos no dia a dia os valores que essa pessoa carrega, né? Por exemplo, o peso da palavra da pessoa. A pessoa se compromete quando ela se empenha, quando ela diz que pode contar comigo, e aí a gente diz, se fulano disse que podíamos contar, a gente pode contar mesmo, não é? Então, a gente vai aos poucos convivendo e vendo a grandeza das pessoas. Isso significa que quanto mais a pessoa vivencia valores, mais nós notamos a grandeza dela. É muito interessante que até essa coisa muito simples, antes da gente falar sobre os valores, mas uma coisa mais simples como, por exemplo, a pessoa dizer assim, não, você pode contar comigo, eu vou, eu faço essa tarefa, eu me comprometo, e depois não realiza. Então, às vezes é a mínima coisa, a pessoa desiste, fica em casa, ou não muda de ideia e não avisa. Então, o que acontece? Muita coisa fica desarmonizada, desorganizada por causa disso, até uma coisa tão simples, que é deixar de dar um telefonema para avisar que não será possível, não é? Sobre isso, Jesus já tratava no Evangelho de Mateus, no sermão, chamado Sermão do Monte, que é o capítulo 5, principalmente, 5, 6 e 7, mas isso está no capítulo 5. Depois eu posso passar esses textos bíblicos para a Lenita por e-mail, alguma coisa vocês poderão conferir se quiserem, né? Posso passar esse resumo meu para vocês. Então Jesus disse assim, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, pois o que passa daí, que não é dessa forma, vem do maligno. Quer dizer, que quando nós dissemos sim, a gente deve levar a sério sim. Quando a gente diz não, a gente deve levar a sério o não. Agora, se a gente diz sim e depois não, isso atrapalha muito a convivência. Então, já a partir dessa coisa tão simples que é poder contar com a palavra, o valor que a pessoa dá à palavra empenhada, só isso já mostra se a pessoa leva a sério ou não os valores. Então, cada pessoa tem o seu estilo próprio. E nós podemos ver se a pessoa tem uma alma nobre, se ela é uma pessoa amiga. O que é ser uma pessoa amiga? Que eu posso notar assim, à distância. Se essa pessoa não usa as outras pessoas, se ela não descarta as pessoas como um objeto descartável. Né? Então, já podemos ir olhando se é uma alma nobre ou não. Mas então, agora eu queria falar para vocês sobre esses valores em família. E vou lembrar aqui a vocês uma parábola interessante que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, é o centro do Evangelho de Lucas, é o coração do Evangelho. E lá Lucas escreve que Jesus contou a parábola da ovelha perdida,
da moeda perdida e do filho perdido. Então, nós vamos aqui agora, nesse momento, recordar um pouco a parábola da moeda perdida. Jesus disse que uma mulher tinha 10 dracmas e ela perdeu uma dracma dentro de casa. E ela varreu a casa toda, mudou os móveis todos e lutou até recuperar a dracma dela. E ao recuperar essa dracma, ela ficou muito feliz e até convidou as vizinhas para comemorar com ela. E obviamente essa dracma, Jesus depois vai dizer que são aquelas pessoas, representam aquelas pessoas que se afastaram. Mas aqui nessa nossa conversa, nós vamos pensar o seguinte, porque a palavra ela foi feita para ter diversos tipos de interpretação. Então, nesse momento, nós vamos pensar que essa mulher ela tem 10 valores, 10 coisas valiosas, 10 valores. E um desses valores é perdido dentro de casa. E como as moedas significam valores e a casa também significa família, nós vamos fazer aqui uma analogia, vamos usar as moedas como símbolos e vamos dizer o seguinte: existiam 10 valores na família. Se um desses valores principais que devem ser vividos na família, se um deles se perde, a gente deve fazer o possível, deve ter um empenho tão grande quanto o empenho daquela mulher em recuperar esse valor. Então, quais seriam então essas 10 moedas que simbolizariam esses 10 valores, essas 10 moedas que essa mulher tinha, não é? E que perdeu uma dentro de casa? Quer dizer, perde algo que é próprio da casa e dentro de casa. Perdeu-se ali na casa. Então, o que seria isso? Que valores poderiam ser isso? O primeiro valor que a gente pode destacar é a amizade, o companheirismo. Vocês podem usar tanto amizade ou companheirismo. Entre o esposo e a esposa, deve haver uma amizade, mais do que um relacionamento conjugal. Ou seja, um companheirismo. Era para que o esposo pudesse dizer assim, a minha melhor amiga, a pessoa mais amiga que eu tenho, é a minha esposa. Porque quando todos me abandonam, ela está do meu lado. Eu estou errado, ela me diz que eu estou errado. Me ajuda a melhorar. Eu estou certo, ela me apoia. Ela me ajuda a avançar. Ou como vocês gostam de dizer, evoluir. Então, se não houver entre os cônjuges, esposo e esposa, um relacionamento de amizade, que eles sejam companheiros e que um possa ajudar o outro a ser melhor, é um valor que se perdeu dentro da família. A mesma coisa é o relacionamento entre pais e filhos. Os filhos deveriam dizer assim, aconteça o que acontecer, mesmo que meus pais não concordem com o que eu vivo, com o que eu faço, eu poderei sempre contar com eles. Eles jamais irão me renegar, eles jamais irão me abandonar, eles jamais irão desistir de mim. Eles realmente, eu posso contar com eles. Ou então os pais dizerem, o meu filho, por mais que ele seja diferente de nós, mas nós podemos contar com ele, ele é por nós. Nós podemos ficar velhos sem ficar com medo de ser abandonado, porque esse meu filho, ele é realmente um companheiro nosso, um amigo. Então, uma dessas 10 moedas seriam a amizade ou companheirismo. Estar lado a lado, andando juntos em busca de um mundo melhor, uma vida melhor, um aperfeiçoamento, um amadurecimento. Vocês podem até achar estranho que eu diga que os maridos, esposo e esposa, devem ser amigos, mas tem uma passagem muito bonita no Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos é o mais belo livro do Antigo Testamento. Ele fala sobre o amor humano. É a namorada elogiando o namorado elogiando a namorada. E até que se casa. E tem também as brigas. Ela se afasta, ele se afasta,
depois Reatos, Perdoa, é um livro de poesia maravilhoso, não é? Então, lá no capítulo 10 dos Cânticos, ele diz assim: quão doce é o teu amor, minha noiva. Quão doce é o teu amor, minha noiva, minha irmã. Aquela mulher que ele ama de forma o amor conjugal, ele ama como o namorado, mas ele a considera uma irmã. Por quê? Porque eles são parceiros, porque eles são amigos, porque eles são companheiros, não é? Há um nível de amizade entre eles, além de um relacionamento amoroso de matrimônio. Então, esse seria um primeiro valor, uma primeira das 10 moedas seria a amizade, o companheirismo. A segunda moeda, não é porque são 10, poderíamos colocar o respeito que o marido tem pela esposa e que a esposa tem pelo marido e que os pais têm pelos filhos, que os filhos têm pelos pais. O respeito significa aceitar o livre-arbítrio do outro, não invadir o outro, não querer forçar o outro a alguma coisa que ele não é o momento dele. Compreender as suas limitações, respeitar o seu modo de ser diferente. Então, também no Cântico dos Cânticos, ainda nesse capítulo 4, se você continua lendo, diz assim: jardim fechado é minha irmã, minha noiva. Sim, jardim fechado, fonte selada. Ela é um mistério. Ela é um mistério para ele. Ela se surpreende, ela o surpreende. Eles são companheiros, são amigos, são irmãos, são apaixonados, mas tem hora que ele fica surpreso. Ela continua sendo uma coisa lacrada, algo que ele não consegue ver por inteiro. Né? E eu me lembro quando os meus pais fizeram 40 anos de casado, porque meu pai faleceu há 2 anos, eles chegaram a fazer 52 anos de casado. Então eu perguntei individualmente, não é? Agora, eu disse: papai, agora você sabe tudo sobre a mamãe, não é? 40 anos juntos, não tem mais surpresa. Ele disse: ela sai com cada coisa que às vezes eu não sei de onde foi que ela tirou, né? Perguntei a mesma coisa para a minha mãe, ela disse: ele tem umas ideias que eu não sei de onde vem, né? Então as pessoas continuam um mistério. E elas têm os momentos dela, têm o temperamento dela, têm a forma dela se comportar. E querer forçar o outro a ser como eu sou é uma falta de respeito. Então, o respeito é que faz, principalmente, os filhos amarem os pais. Porque uma criança não tem condição de amar. O amor é um sentimento de quem tem maturidade. A criança não sabe nem o que é amor. Ela é amada, mas ela não consegue retribuir. Ela vai ser ensinada a respeitar, e aí, a partir do respeito, ela vai ser ensinada a amar. Primeiro ela respeita, depois ela ama. Ela pode repetir, ela pode dizer: mamãe eu te amo, papai eu te amo, mas ela não sabe o que é isso. Ela vai querer as coisas do jeito dela. Nós todos nascemos egocêntricos, e é pela educação familiar que nós vamos nos abrindo aos outros, nós vamos achando que nós não somos o centro do universo, que eu quero uma coisa, mas não posso agora, que depois isso me é dado, eu quero fazer algo que não me é permitido. Então, os filhos devem respeitar os pais. Quando os filhos são ensinados a respeitar os pais, e respeitar uns aos outros, porque não é só respeitar o pai, é respeitar uns aos outros, eles vão aprendendo a amar. Então, o menininho vai aprender a amar a irmãzinha aprendendo a amar o irmãozinho. Por que há brigas? Porque um quer que o outro seja como eu sou, e não pode. Não é? Eles são pessoas diferentes. Eles começam a concorrer pelo carinho dos pais, pelo carinho dos avós. E as crianças têm que aprender a respeitar não só os pais, mas respeitar um ao outro. Respeite seu colega de colégio. Não é? Fazer respeitar e respeitar. Então,
Se por acaso a moeda do respeito se perder, faça tudo para recuperar, porque é muito importante. É uma dracma muito importante na sua vida. E é muito interessante que hoje em dia há uma dificuldade para as crianças se respeitarem. Eu tenho um irmão que ele é policial, então ele foi chamado a um colégio da rede estadual, lá no nosso bairro, para conversar com as crianças e os adolescentes sobre o perigo do tráfico de drogas, do uso de drogas, para que conversar na linguagem deles, ajudá-los a não entrarem nessa situação das drogas, porque tinha muitas drogas no bairro. E quando ele chegou, ele e o colega dele, que é até psicólogo, eles estavam fardados, porque eles foram falar isso com o policial. Então os meninos pequeninos chutavam a canela dele e diziam assim: ei, saudade, dizia um palavrão, tu não pode nem me prender porque eu sou menor de idade. E aí aproveitava para chutar, entendeu? E xingar, tu não pode fazer nada porque eu sou menor de idade. Criança de 5 anos, 6 anos. Então, nós estamos perdendo a dracma do respeito. As pessoas não estão mais respeitando as outras. Eu, quando estive em Moçambique, por no mês de junho de 2015, quando uma pessoa de cabelos grisalhos, essa pessoa passa e se dirige a um jovem pela primeira vez, o jovem se acopla para dizer assim: eu sou pequeno, você é grande. Se acopla, aí o adulto diz: pode ficar de pé, meu filho, aí ele se levanta. Então, se eu sou uma pessoa que tem os meus cabelos brancos e pela primeira vez me dirijo a um adolescente para pedir uma informação para alguma coisa, ele se acopla e eu digo: pode ficar de pé, meu filho, ele fica de pé. Ele diz assim: eu sou menor que você tem uma maturidade que eu não tenho, você tem uma experiência de vida que eu não tenho. Não é? E é muito interessante isso. Então, eles vão lá, a freira, como eu, é chamada de mamá. Eles ficam botaram de mamá na rua. Sabe, deixa eu passar, está aqui. Desculpe, mamá, botaram de mamá, bom dia, mamá. Porque a mulher, lá do lado que eu tive de Moçambique, ela que é o canal que Deus se manifesta através da mulher, que a mulher dá a luz, então é através dela que Deus se manifesta, não é? Então temos maior respeito pelas mulheres que têm algum vínculo religioso, né? Então o respeito é uma moeda que estamos perdendo na sociedade, que estamos perdendo na família. A criança pequena, 2 anos, bate na cara da mãe o tempo todo e morde, esquiva, faz tudo, e ela só: ô menino, que eu não dou conta, não sei o que, né? Então as pessoas não estão. Existe esse tipo de temperamento, sempre houve crianças difíceis, sempre houve criança com dificuldade de relacionamento com os pais, mas aos poucos eles vão aprendendo a respeitar os pais, e ali, depois do respeito, eles vão aprendendo a amar os pais, amar através do respeito. Então, nós temos outro que é uma terceira moeda, que é a fidelidade ou aliança. Então, a palavra casamento, na língua antiga, ela é contrato, aliança, e tudo é a mesma palavra: casamento, contrato, pacto, aliança. Então, a diferença é que o casamento é um pacto em que as pessoas iam partilhar a vida. As duas existências iam se tornar uma cumplicidade, uma união tão forte, que era como se fosse um novo ser, que passava a surgir. Então, a fidelidade era algo fundamental. Na antiguidade não se suportava o adultério, não se suportava a infidelidade. Não se suportava que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E Jesus falou que a infidelidade não é só a traição conjugal, não é só um relacionamento sexual, mas se a pessoa já colocou o coração em direção a outro que não é o seu cônjuge, ele já está em adultério, porque onde está o coração, aí está a vida da pessoa, está tudo que a pessoa mais quer. Então, não necessariamente, se vai tratar de um relacionamento sexual, mesmo porque, se isso acontecesse, se os dois fossem pegos,
O livro do Levítico é bem claro, os dois seriam a perfeição. Né? Então, e os dois vezes, né? Tem que deixar a mulher na frente, até os dois. Se há adultério, então é uma coisa. A infidelidade era algo abominável para a antiguidade. Né? Então, o que é a infidelidade? É permanecer junto a alguém, mas não estar junto a alguém. Está ausente porque está com o pensamento e o coração e a vida comprometida com o outro. Porque na hora que compromete o coração, já comprometeu o outro. Então, no Ocidente, se convencionou a colocar um anel no dedo anelar esquerdo para significar o compromisso. Porque os antigos acreditavam que tinha uma veia do coração que terminava nesse dedo anelar. Então, quando colocava o anel ali, amarrava o coração. Então, se o coração já não está mais amarrado aqui, está amarrado lá fora, já há infidelidade. Então, vocês estão vendo que esses valores, essas 10 moedas têm que estar juntas. Porque se a pessoa é infiel, mas não respeita o modo de ser do outro, se a pessoa é fiel, mas não é companheiro, não é cúmplice, não apoia nos momentos difíceis, não é amigo, não dá certo também. Né? Então, e a pessoa achar que fidelidade é só porque não tem outro alguém, isso é um absurdo. Fidelidade é você estar envolvido com aquela pessoa. Não é? Então não é só, porque eu não tenho ninguém, sou fiel. Nunca fui infiel. Não tem ninguém. Sim, mas você foi companheiro mesmo da pessoa, você estava ali nos momentos que mais precisava, mas você estava disposto a fazer isso. Então, a outra moeda seria a quarta, é a gratidão, que você também pode colocar em elogio. A pessoa, por mais que o outro faça, nunca diz assim, poxa, eu sei que você está cansado, você trabalhou muito. Né? Olha, eu sei que você está estressado com esse problema do trabalho. Né? Eu me lembro que o papai tinha crise de enxaqueca quando nós éramos crianças, nós éramos 6, então era muita bagunça dentro de casa, todos terríveis. Né? Então a mamãe dizia, o pai de vocês está com enxaqueca, vocês não vão fazer barulho, vocês vão brincar lá fora. E nós morávamos no interior e a gente ficava brincando nas plantas, longe de casa, porque ela estava preocupada com ele que estava com enxaqueca. Né? Então, nós fomos sempre orientados, no Dia das Mães, nós fazíamos o cartão, né? O cartãozinho com poesias, os 3 primeiros, principalmente, eu, Exauro e Lamauri, ele ajudava a fazer o cartão. Nós nunca demos, quando crianças, nós nunca demos presente para a nossa mãe, nem para o nosso pai, porque nós também não tínhamos dinheiro. Nunca fomos educados a isso. Hoje fazem, não é? Mas não na infância. Na infância a gente dizia, muito obrigada, mamãe, você é maravilhosa. Né? Muito obrigado, papai, você é maravilhoso. Quantas vezes a esposa já disse para o esposo, olha, eu realmente quero te parabenizar porque você tomou a decisão certa a respeito desse problema com o nosso filho ou com a nossa filha. Você foi realmente inspirado por Deus aí. Ou então dizer assim, eu quero lhe agradecer por essa sua dedicação, ou eu quero lhe agradecer porque eu estava num mau momento, eu estava com TPM e você reagiu bem, você ficou na sua no momento em que eu estava nervosa. Não é? Nunca tem muito obrigado. Como é que um relacionamento vai se sustentar? Marido e mulher, e os pais e os filhos. Como vai se sustentar? O filho fez tudo, um bocado de coisa, e aí o pai diz, meu filho, eu tenho orgulho de você realmente fez a coisa que um homem deve fazer, ou então você realmente fez aquilo que um filho meu, uma filha minha deveria fazer, não é? Muito obrigada. Ou então o homem acha que tudo que a mulher faz em casa, porque ela não está trabalhando lá fora, não passa de obrigação e ela não faz nada, porque ela só fica em casa. Ora, quem faz as coisas da casa fica mais cansado que quem faz as coisas fora de casa, quem trabalha. Cuidar de filho, cuidar de casa é uma coisa. Nunca um elogio, olha, a comida está ótimo. Você cozinha esse frango aqui maravilhosamente. Não é? Não há um elogio entre um e outro, nem entre os filhos e os pais, nem entre os pais e os filhos, nem entre o marido e a mulher e o marido. Nunca há um elogio, nunca há muito obrigado. Como é que vai se sustentar sem essa moeda? Não vai se sustentar. Não é possível uma coisa dessa. Não há gratidão. Aí, sabe de uma coisa? A maior parte das pessoas sentem remorso. Sabe por que existe remorso? Porque não houve gratidão. Quando houve gratidão, não há remorso.
Só há remorso se durante a vida não houve gratidão, então a pessoa morre há um remorso. Se houve gratidão, se foi manifestada a gratidão, não há remorso. Não há nenhum remorso. Então é melhor a gente não ter remorsos, não é? Porque o remorso ele vai só atrapalhar a nossa vida, não vai ajudar ninguém a nada. Nem a nós, nem a quem já está ausente. Né? Então, o outro, o quinta moeda seria flexibilidade e disciplina. Ter uma harmonia entre essas duas coisas. Então, uma pessoa não pode dizer, comigo tem que ser assim, e não abrir mão nunca. Mas também não pode, todas as vezes, deixar a coisa solta. Ah, ela é assim mesmo, estou nem aí. Olha, você tem uma obrigação de fazer com que a pessoa com quem você se casou se torne uma pessoa melhor. Por isso que se casou. Você vai poder dizer, olha, você tem que melhorar nisso, não dá para continuar desse jeito. Não tem condições. Não é? Então, mas também vai dizer assim, olha, eu vou deixar passar porque a coisa não está boa, eu não posso ser inflexível. Eu não posso querer que seja sempre o correto, porque não dá certo nem sempre. Então, ter esse jogo de cintura entre a flexibilidade e a disciplina. E o que é interessante é que os casais estão muito rígidos um com o outro. Eu me separo porque não dá certo. O fulano nunca vai ser do jeito que tem que ser. Aí é disciplina demais, é rígido demais, nunca é flexível. Aí com os filhos é flexível o tempo todo. O filho pode fazer o que quiser, ser o que quiser, e nunca tem uma disciplina de dizer, olha, isso aqui, até aqui. Eu me lembro tantas vezes dos meus pais dele, quando você estiver debaixo desse teto. Eu já contei várias vezes nas minhas palestras que quando eu fiz 18 anos, eu queria ir para um lugar e a minha mãe não deixou. E eu disse, eu já tenho 18 anos. E ela disse, eu continuo sendo sua mãe. Não é? Então, quando estiver debaixo do meu teto, vai seguir as minhas orientações. Isso é perigoso para você e você não pode ir. Então, permite tudo aos filhos, mas um com o outro não se permitem um deslize, não se permitem errar. Não é? Como é que é então isso aí? Como é que fica? Não é? Então, aí os filhos, que tudo é permitido para eles ficam inflexíveis com os pais, eles exigem sempre dos pais. E nunca estão dispostos a ceder para os pais. Essa moeda da flexibilidade junto com a disciplina, uma cara é a flexibilidade, a outra é a disciplina. Tem cara e coroa nas moedas, por isso que eram moedas, né? Então, se essa moeda se perder na família, mude os móveis de lugar, varra a casa toda, vire a casa pelo avesso e trate de encontrar, porque ela é essencial, né? Para que haja os valores na família. Então, o sexto valor seria a generosidade. Generosidade numa cara, coroa, perdão, não é? Então, generosidade e perdão. Se antecipar em fazer o bem. Tem uma coisa que é chamada de... tem a benevolência e tem a beneficência. Beneficência é quando eu ajudo materialmente, não é? O chá beneficente, o jantar beneficente, para conseguir o material da sopa, conseguir o enxoval das mães que não tem. Beneficência é coisa material. Quando eu cedo aquilo que eu tenho de material, partilho. E a benevolência é quando eu dou o meu ombro para o outro chorar. É quando eu digo, hoje não, né? Preciso ouvir a pessoa. Isso é importante para fulano, não é? Então, isso é essa generosidade, ser generoso, antecipar-se, não deixar o outro pedir, não deixar o outro se humilhar. Antecipar-se, notar que o outro existe, notar que o outro está passando por dificuldade, notar que o outro está precisando de tempo, de uma palavra, de consolo. Não é? Tanto entre os cônjuges como entre os pais e filhos e pais. Não é? Sempre é necessário isso aí. Perdão, sem perdão, não há possibilidade de se viver em nenhum grupo, muito menos na família que nós convivemos diariamente. E onde tem maiores rancores, tem gente que passa anos e anos a fio sem falar ou rompendo com alguém da família. Então, não é possível, porque se eu não consigo
perdoar alguém da minha própria família, como eu vou perdoar o de fora? Então, as pessoas que vieram para a nossa família, porque nós precisamos dela. Nós achamos que aquele irmão difícil, que aquela irmã difícil, ela se tornou... Deus fez com que nascesse na nossa família, para a nossa família ajudar ela. Que nada. Também o contrário vale. Aquela pessoa difícil veio para me ajudar. Porque eu não consigo perdoar e aquela pessoa é muito difícil, aí ela veio para a minha família para eu não treinar, perdoar todo dia. Quantas vezes é para perdoar, Senhor? 70 vezes 7. Não é para fazer a conta, quer dizer sempre. Sempre, toda hora, todo instante, sempre que for preciso perdoar. Não é? Então a gente diz assim, fulano é tudo errado, veio da nossa família para se consertar. Mas veio da nossa família para a gente aprender a amar quem não merece ser amado. Veio para a gente aprender a perdoar toda hora. Não é? Então nós temos agora a 7ª moeda, que seria a renúncia e humildade. Um lado da moeda é a renúncia, o outro lado a humildade. Eles se ajudam, não é? Hoje é tão difícil falar de renúncia, as pessoas nem sabem, né? Que negócio é esse, né? A humildade, diz a Santa Teresa, é caminhar na verdade. Santa Teresa d'Ávila, ela diz no livro da vida. A humildade também repete no livro Castelo Interior com Morada. A humildade é caminhar na verdade. Então, a humildade não é eu mostrar para o outro que sou humilde. Humildade é eu reconhecer os meus limites, os meus defeitos e as minhas qualidades. A humildade, ela é equivalente à verdade. Então, eu não me acho melhor do que ninguém. Por quê? Porque eu sou humilde? Porque é verdade, eu não sou melhor do que ninguém. Eu sei fazer bem algumas coisas e não sei fazer nada das outras. E aquela pessoa não sabe fazer o que eu faço, mas sabe fazer melhor. Eu não sei cozinhar. Será que eu estou dizendo, eu não sei cozinhar, eu não dou conta de cozinha? É ser humilde? É antes de tudo, na verdade, sobre o respeito. Não é? Aí eu achar que eu sou melhor do que alguém porque vou dar uma palestra ou uma aula, aí eu sou melhor do que alguém e as outras coisas todas que eu não dou conta de fazer. Aí eu já consigo, por exemplo, relevar algumas coisas que eu não gosto, eu já permito que as pessoas convivam comigo, fazendo coisas que eu não gosto. Aí eu me sinto melhor do que os outros, sim, mas eu não consigo controlar a minha raiva quando me tiram do sério. Será que dizer isso é ser simplesmente humilde ou é ser verdadeiro? Então é humildade? É porque é verdadeiro. Não é porque eu me sinto mais baixo. É porque eu tenho uma consciência da verdade sobre mim mesmo. Que eu sei fazer bem em algumas coisas, que eu dou certo em algumas coisas e que outras não. E reconhecer no outro que o outro dá conta que eu não dou conta. Isso é, antes de tudo, verdade. É por isso que Teresa d'Ávila dizia isso. Que andar na verdade é sinônimo de humildade. Ela disse isso quando uma monja foi lá para frente e começou a bater no peito e dizer assim, Senhor, eu sou tão pecadora, tão pecadora, tão pecadora. E dizia isso para que todos vissem como ela era humilde, que ela se sentia pecadora. Então Santa Teresa foi lá e disse assim, irmã, já que você é tão pecadora, não aumente mais esse pecado sobre você, sente lá e fique quieta, sentada e em silêncio para interiorizar melhor aquilo que você é ou que você não é? Para não pensar melhor nos seus pecados. Por quê? Porque eu ir lá na frente e dizer eu sou pecadora não significa humildade se eu não souber os meus limites, os meus defeitos, os meus pecados. É só para o outro ver que é isso que Jesus tratava. Só dizer para ficar em jejum e acabunhado para todo mundo ver, coitado, estou vendo jejum, não é? Rezava em voz alta, como ele faz oração bonita. Não é? Então isso aí Jesus criticava, não é? Então, o que é a humildade ou a renúncia? A humildade vem de humus, e humus é a terra. Na Bíblia, nós fomos feitos de terra, ou seja, nós somos pó, né? Nossa matéria, eles não sabiam disso, mas eles eram muito sábios. Hoje em dia a gente sabe, nós somos feitos do mesmo material que é feito o planeta. Nós precisamos dos minerais, né? Se não fossem as plantas para fazer essa transformação dos minerais, para a gente ter os minerais, nós precisamos dos minerais, a gente tem que ter tudo que está no planeta, tem que estar em nós. Né?
Então, a água do mar está no útero materno, como é que ela vai parar lá? O líquido amniótico é como se fosse a água, né? Então, nós somos feitos do planeta, nós somos terra. Então, humus, em latim, é a terra fértil. O humano é o que veio da terra fértil. Era para a gente progredir cada vez mais, não é? Na terra fértil. Então, Jesus diz no capítulo 15 do Evangelho de João: ninguém tem maior amor do que quem dá a vida pelos seus amigos. Então, a renúncia é o dar a vida mesmo. E o dar a vida nem sempre é se colocar no lugar do outro para morrer. Dar a vida é dar a vida todo dia. Né? É doar-se todos os dias. Então, quando nós também lembramos da parábola, e eu já estou terminando, porque eu estou na sétima moeda, né? Sétimo valor. Quando nós lembramos da parábola do bom samaritano, nós temos algumas atitudes ali para a gente entender o que é a atitude de renúncia. A primeira atitude é dos assaltantes. Os salteadores, eles ferem aquele homem e deixam quase morto para conseguir o que quer. É uma atitude que eu tenho com o outro. Ferir o outro, deixar o outro quase morto, deixar o outro no chão, arrasado. É uma atitude. Não é isso a renúncia. A outra atitude é a atitude de descaso. Passou o sacerdote, olhou, viu que alguém precisava de ajuda e passou adiante. Descaso com os outros. Isso não é renúncia. Atitude de descaso não é renúncia. Depois do sacerdote, passou um levita. E o levita viu que o levita ajuda o sacerdote a fazer a função principal no templo. E o levita é o cantor, é o que ajuda o sacerdote. Ora, se o sacerdote que deveria ajudar não ajudou, por que eu vou ajudar? Qual é essa atitude? É de justificar meus erros por causa dos erros do outro. Isso não é renúncia. E o que é renúncia? É a outra atitude, é a do samaritano. Perdeu tempo, desceu, né? Estava viajando, perdeu tempo, desceu, olhou, se aproximou, cuidou das feridas, levantou, cedeu a montaria, levou para um albergue, cuidou dele lá no albergue, terceirizou os cuidados, né? Deixou que o dono do albergue continuasse cuidando, deu dinheiro, deu os bens materiais, deu dinheiro, né? Deu tempo para ele, deu os cuidados para ele. Tudo que tem a ver com renúncia, o bom samaritano fez. Então a renúncia é isso. É quando eu perco meu tempo por causa de alguém. Né? Quando uma vez eu ia fazer uma prova muito importante para mim, na universidade. E aí, quando eu ia pegar o segundo ônibus, que eram 2 ônibus, uma moça foi atropelada na minha frente. Eu nunca tive um conflito tão grande. Porque eu dizia assim, eu fico aqui, não, mas tem um SAMU, tem alguém vai lá, mas eu sou uma irmã. Como é que eu vou deixar essa moça atropelada aqui? Meu Deus, eu não vou fazer a prova. Meu Deus, eu ajudo essa moça. Aí, puxo de um lado, puxo do outro, fiquei. Pedi alguém para telefonar para o SAMU. Fiquei com a minha mão mandando os carros pastarem mais. Fui lá conversar com ela, não deixei ela dormir. Né? E só Deus sabe, só pensando na prova. Cheguei lá 2 horas depois, mas fui assim mesmo. Achei que deveria justificar. Detalhe. Tinha havido um problema, a prova não tinha acontecido. Só foi acontecer depois que eu cheguei. Né? Aí, se eu tivesse deixado a moça lá, eu teria ficado com a crise de consciência por resto da vida. Né? Então, veja, a renúncia, ela exige que a gente se volte para o outro, né? Abra mão de certas coisas, nem favor de alguém. Isso é que é renúncia. É quando a gente abre mão daquilo que é de direito, não é governar. É quando me é de direito. Era do meu direito de fazer a prova. Era do direito do samaritano continuar a viagem dele. Era do direito dele manter o vinho e o azeite, que era o kit de primeiro socorro dele. Quem está viajando precisa de primeiro socorro. E levar numa viagem azeite e vinho quer dizer que eu tiver um ferimento, não vai sangrar até o fim, não vai infectar, porque eu tenho o kit de primeiro socorro. Era de direito dele não desviar o caminho para levar o homem para uma hospedaria. Nem ficar cuidando dele lá. Nem deixar dinheiro lá para o outro, porque ele nem sabe quem é esse homem. Mas ele abriu mão, isso aí é renúncia. Você quer renúncia, releia a palavra do bom samaritano. Não é? Essas atitudes.
Então, já que nós estamos falando da palavra do bom samaritano, o oitavo valor é o cuidado. É o cuidado do outro. Cuidado. E o cuidado começa assim. Eu noto que fulano existe. Eu noto que fulano precisa. Eu noto que ele está precisando. Eu noto do que ele está precisando. Porque às vezes o fulano pede uma coisa e ele está precisando de outra. Então, às vezes, o fulano quer chamar a atenção. Eu tenho que notar que ele está pedindo socorro de forma errada. E que ele está precisando de um apoio para deixar de chamar tanta atenção e seguir adiante sem depender de ninguém. Então, o cuidado significa que eu consigo perceber o que o outro necessita. Isso é que é o cuidado. O nona moeda é uma moeda muito difícil de se encontrar em nossos dias, chama-se dar tempo. Tempo. Uma passagem linda que eu acho do Evangelho de Marcos capítulo 6, nos versículos 31 a 32 diz: Jesus disse para os apóstolos: Vinde à parte, para um lugar deserto e descansar um pouco. Porque eram muitos os que vinham e iam, e não tinha tempo nem para comer. Retiraram-se, pois, no barco para um lugar deserto à parte. Jesus estava trabalhando tanto com os apóstolos, a multidão era tão grande, tão necessitada, que ele disse: vamos sair um pouco daqui, vamos reservar um tempo para nós, para a gente recarregar e depois bater e depois voltar. E é porque a multidão aumentou que Jesus se afastou um pouco. O trabalho aumentou, então precisou refazer. Nós, irmãos, temos retiros anuais. Então, uma vez um aluno me perguntou: o que eu faço no retiro? Se eu não posso ir porque eu tenho uma semana de retiro, o que você faz no retiro? No retiro, principalmente, nós fazemos meditação. A gente passa a manhã inteira em silêncio, faz a respiração, faz a meditação. À tarde, a gente partilha os sentimentos que vieram, que nós fomos inspirados, etc. Vocês ficam a manhã inteira durante 5 dias só respirando? Sim. Por quê? Porque durante o tempo todo do resto do ano a gente não respira. Porque respirar é estar presente ali. Eu me presentifico. Eu me energizo. Eu recarrego as minhas baterias. Eu me conecto com a fonte do meu trabalho pastoral, que é Deus. Eu não paro nunca. Eu não tenho tempo nunca. Para mim, para cuidar do outro, para o outro, para notar que o outro existe. Qual foi a última vez que a família saiu juntas? Deu um dia. Nós saímos um dia, ninguém, só nós. Só a família. Para fazer o quê? Nada, mas para estar junto. Sem fazer nada. Para ficar junto. Quando foi a última vez? Não precisa responder para mim. Agora, como é que eu posso notar que o outro existe? Uma vez um aluno meu chegou e disse assim: professor, eu quero falar com você, mas é um assunto que parece que ela disse: não. Aí ele foi falar comigo lá na sala e disse assim: professor, eu estou aqui arrasada, não sei o que fazer da minha vida. Eu disse: mas o que foi? Minha filha disse: o que foi? Está namorando. Eu disse: sim, e engravidou? Não, a minha menina, a minha criança está namorando. Eu disse que vou quebrar aquele cara de cuidar. Eu acabei de dizer em casa, eu vim para essa aula com minha cabeça fervendo. Eu disse: desculpa. Olha, eu trabalho, me mato de trabalhar aqui. Olha, você não está errado em trabalhar tanto, só que você não mudou. Sua filha cresceu. Sua menina não é mais menina. Você foi o único que não notou que sua menina não é mais sua criança, não é mais uma criança. Me desculpa te dizer. Você se envolveu tanto com o seu trabalho profissional para o bem deles e com a igreja, que você não notou seus filhos crescerem, e dê graças a Deus, que é só isso. Porque sabe por quê? Porque um dia um pai entra, ou a mãe entra e diz assim: meu filho está usando droga. Onde que eu não imaginei? Então nós tivemos uma vizinha que a filha dela estava usando droga. Todo mundo sabia no universo, menos a mãe. E eu, várias vezes, eu falei para a menina: olha, você está usando.
Você está cheirando cocaína, estou sabendo. Sua irmã vai falar comigo. Então você vai contar para sua mãe, vai pedir ajuda. Ela, não, estou querendo sair, eu não quero saber isso. Você vai sair e vai falar para sua mãe. Você vai falar para sua mãe. Ela diz, não, eu lhe peço, não fala para minha mãe, isso eu não falo. Mas você vai ter que falar. Se você quiser sair dessa, vai ter que falar para sua mãe. Então, ela é órfã, né? Essa jovem. Então, a sua mãe é pai e mãe para você. Ela tem que saber nada de contar. Aí eu dizia assim, mas fulano, será que Cicraninha não está envolvido com esse negócio de droga? Tá, não, eu conheço minhas filhas, imagino. Olha, ela chega em casa, na hora eu vou fuçar as coisas dela, a bolsa dela. Nunca achei nada. Claro. Ela chegava com os pacotinhos de cocaína metida aqui no corpo do short, ia no banheiro, jogava no vaso sanitário e dava descarga. Como é que a mãe podia encontrar? Só vinha para casa quando passava o efeito da droga, como ela mesmo disse, quando não estava mais molhada. E a mãe, de um lado e do outro, correndo se envolvendo comigo, uma coisa não notou. Porque para todo mundo era óbvio. Essa menina me dá muito problema, essa menina está muito rebelde. Eu, será, fulana, que ela usa droga? Não, imagina, jamais. Até o dia que a menina usou tanta droga, passou mal, foi levado para o hospital, chegou lá, era droga. Aí depois chegou para mim, nunca mais eu falo com você. Você sabia, o mundo inteiro sabia, ninguém me contou, eu até aceito ninguém, mas você, mano, não tem me contado, eu. Do jeito que você pede um segredo para eu contar as suas coisas, você não vem conversar com a irmã para desabafar e eu não vou contar para ninguém. Eu não vou contar o que eu tratei com a sua filha. Mas eu tentei me abrir os olhos, mas você não quis, porque você não presta atenção. Agora você vai se dedicar 100% à sua filha para ela poder sair dessa. Tempo com meus filhos, tempo com meu esposo, tempo para quê? Para nada. Tempo, dá tempo. Para fazer o quê? Para fazer nada. Olha, na antiguidade, o não fazer nada, o ócio, era não fazer nada é o ócio. Não é pela pejorativa. O principal era o ócio. Pensar, matutar, refletir, ficar horas refletindo para tomar uma decisão, para saber que palavra ia dizer. Isso aí era o ócio. E era super valorizado. Quando a pessoa era agitada, dizia que essa pessoa só tinha negócio. O que era negócio? A negação do ócio. Quem era o errado? O pessoal do negócio. O pessoal que não parava nunca, não pensava nunca, não refletia nunca tinha tempo para nada. Era o pessoal do negócio. Hoje o negócio é que é o positivo e o negativo é o ócio. O ócio se manda preguiça. Mas como é que a gente vai fazer a coisa certa sem pensar? Como é que a gente vai notar o que está acontecendo sem parar? De vez em quando a gente tem que dizer assim, vou tirar uma semana, vai na casa da menina para fazer nada. Para ficar o quê? Com amigos. Né? A minha mãe foi me visitar uma semana, ela foi me visitar no mês que eu mais estava agitada. Sabe o que eu fiz? Fui cancelando tudo e ajeitando uma coisa ou outra para dar atenção a ela. Depois, quando foi em dezembro, foi tirar outra semana para minha mãe, está pensando em mim. Notada. Tirar, para quê? Para nada, para ficar ouvindo as histórias dela, para ficar ouvindo as conversas dela, para ela contar as coisas do tempo que ela era jovenzinha. Para ela. Não é para ela fazer o que eu quero, não, é para eu poder dar um tempo para ela. Né? E terminamos com o bom humor, a alegria. Termino com uma frase muito bonita que está na carta de Paulo aos Filipenses. Paulo estava preso e o julgamento estava próximo e ele estava correndo o risco de ser condenado à morte. E então ele escreveu a carta aos Filipenses para consolar os filipenses. E aí ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. No momento de maior dificuldade de Paulo, ele diz isso. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto de vós está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus.
pela oração com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos. Então, eu queria destacar isso aqui. Alegrar-se sempre. Alegrar-se não é porque tudo vai bem. É porque com bom humor a gente vê melhor as coisas. Sem estresse a gente compreende melhor as coisas. Alegrar. Não andar ansioso. Olha a palavra, ansiedade. A palavra de hoje. Nós temos dois problemas no nosso tempo. É um em relação ao passado e outro em relação... Então, o que eu tenho em relação ao passado? Depressão. Complexo de culpa. Fico carregando remorso, complexo de culpa. Vivendo no passado. Carregando uma carga que eu não aguento mais. É outra coisa. Em relação ao futuro, eu fico ansiosa. Pode ser que meu filho não se case, minha filha não se case. Pode ser que não passe no vestibular, nem no Enem. Pode ser que não seja que eu consiga um emprego. Pode ser que não sei o quê. Sofrendo por antecedência. Ansiedade. Já que Paulo diz, não fique ansioso por nada, não. Não fique ansioso. Não andeis ansioso por coisa alguma. E aí ele diz, a paz de Deus, que excede, que extrapola todo o entendimento, guardará os vossos corações. A gente fica em paz não é porque a gente compreendeu o problema, não é porque o problema não existe, é porque Deus está conosco. Deus está conosco, é motivo de alegria. Vou ser decapitado daqui a muito pouco. Deus está comigo. Tem que escolher morrer na alegria ou morrer na tristeza. Então, o rumo, a alegria. E eu queria só dar um recadinho final para vocês, é o seguinte. Ainda sobre a multidão. A multidão faminta, e tudo que conseguiram na multidão foram 5 pães e 2 peixes. E todo mundo sabia que com 5 pães e 2 peixes não dava para alimentar quase ninguém. E eram 5 mil pessoas. Cristo fez a multiplicação dos pães a partir daqueles 5 pães e 2 peixes. Tudo que nós temos na família, no nosso jeito de ser, nós, são 5 pães e 2 peixes. Não serve para nada, mas serve para uma coisa. Serve para Cristo multiplicar e se tornar aquilo que deve ser. Então, nós só precisamos oferecer a Ele 5 pães e 2 peixes, que é o que nós temos. E Ele fará a multiplicação, Ele fará o resto. Com essa palavra que eu deixo para vocês para a reflexão. Tá? Irmã Alisson, pode fazer a oração final, por favor? Então, vamos fazer a oração.